Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Passados os dias da festa, regressaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles dessem por isso. Pensando que o menino estivesse entre os que os acompanhavam, caminharam durante um dia e o procuraram no meio de parentes e conhecidos. Lucas 2, 43 a 44. Meta do mês: desenvolver a humildade. Esqueçamos Esqueçamos os antigos chavões. Não sei se vou e não sei se posso ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humilde. Ema... Timidez não é humildade. Emmanuel e André Luiz, no livro Estude e Viva. Meta do dia: medite na tua pequenez ante a grandiosidade do universo. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o combate à vaidade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, colocar em tuas mãos todos aqueles que convivem conosco, nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos cunhados, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, conhecidos, colegas de trabalho. E rogamos a Ti, Jesus, que ajude-nos a combater em nós a vaidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de reunião pública em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Hoje a nossa reunião pública é especial. Ela é transmitida pela TV Mundial de Espiritismo, fazendo parte da Rede Concafras. Então, a nossa casa espírita vai transmitir essa palestra de hoje. E a palestra vai ser estudar o Espiritismo. Então, vai ser uma palestra muito importante, muito interessante. Daqui a pouco nós estaremos divulgando o link da nossa palestra, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Por que se fazem essas coisas ao lenho viçoso? O que acontecerá ao seco? Lucas, capítulo 23, versículo 31. Madeiros secos. Jesus é a videira eterna, de seiva, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos,
no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação como tronco sublime da vida. Sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 82. Meus amigos, esta passagem que o Emmanuel traz para nós é uma reflexão muito profunda lá do Evangelho de Lucas, nos remete àquela ida de Jesus para o caminho do Calvário. Logo após o Cirineu ter ajudado Jesus, então as mulheres se aproximam de Jesus e Jesus diz a ela: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. E aí ele dá continuidade quando traz para nós essa passagem que nós vimos aqui. Porque se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Então, Jesus, ainda na sua mocidade, né? Jesus tinha 30 anos, e então ele ainda não estava na sua madureza, e ali carregando o madeiro da cruz. E Jesus mostra para nós que ele é a videira eterna, como diz o Emmanuel, cheia da seiva divina, espalhando ramos fardos. E é interessante a gente perceber se a gente não está sendo um galho seco nessa videira. Como o Emmanuel vai dizer mais à frente, que os trabalhadores, quando percebem que os galhos estão ressequidos, eles vão lá, porque quando os galhos estão ressequidos, eles não dão mais frutos. Então, os trabalhadores vão lá, os agricultores, e pegam um galho e começa a bater na árvore. Então, vai ferindo aquele galho que está seco até que ele comece a brotar novamente. É interessante essa fala de Emmanuel, porque mostra para nós a necessidade que nós temos de estar em constante produção. E quando nós afastamos do Evangelho de Jesus, nós vamos ficando secos. Nós vamos ficando pessoas raivosas, revoltadas, magoadas, ressentidas e não vamos produzir mais frutos. E aí a importância de receber essa batida. O que é essa batida que os agricultores dão no pé de árvore da figueira? Na nossa vida hoje,
são as enfermidades que às vezes aparecem, as dificuldades que nós vamos passando para ver se a gente é sacudido por essas enfermidades e volta para Jesus. Podemos ver que quase todos que passam por determinadas enfermidades, aí começa a rezar, começa a fazer penitência, começa a fazer um monte de coisa, não é mesmo? Então a gente vê o quanto que nós precisamos a cada dia nos alimentar do Evangelho de Jesus. Garanto a você que se todos os dias você pegar um trechinho do Evangelho, seja o Evangelho que está na Bíblia, né? Eu uso sempre a Bíblia de Jerusalém, mas eu tenho outras Bíblias aqui, e então a gente sempre procurar usar sempre o Evangelho de Jesus. Podemos usar a Bíblia, não tem problema nenhum. Mas se você pegar o Evangelho, vai lá, pega o Evangelho de Mateus em diante ali, a nova aliança, né? O Novo Testamento. Dali para frente, você começa a ler um versículo por dia, dois versículos por dia, não precisa ler capítulo por dia, lê trechinhos. E procure meditar todos os dias sobre aquele trechinho que você leu. Garanto que você será bem melhor. E você vai perceber que muitas coisas que você fazia, você acaba não fazendo mais, porque o evangelho provoca mudança dentro da gente. Nós estamos num processo contínuo de vivência do evangelho de Jesus. Nós não somos seres bons, seres perfeitos, somos cheios de encrencas, né? Mas se você tem um evangelho segundo o Espiritismo, também use o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode escolher aleatoriamente, como você pode usá-lo por ordem sequencial, porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a essência moral do Cristo, né? Foi esse o compromisso de Kardec. Então, meus amigos, todos os dias, vamos pegar esse lenho seco para bater na gente. E qual que é o lenho seco para bater na gente? É o Evangelho. E se a gente não escuta o Evangelho, aí vai sair as feridas no corpo, as feridas na alma, e que vai forçar a gente a procurar Jesus. Vai forçar. Então, assim, antes que as enfermidades se aproximem de nós, para que essa surra que a gente está levando, a gente possa, por querer mesmo buscar Jesus, né? Por vontade, e não por causa de enfermidades. Então, que nós possamos ficar com esse estudo do Evangelho de Jesus. Nós estamos aí há quase 100 dias estudando o Evangelho de Lucas. E veja o quanto que a gente vai aprendendo todos os dias um pouquinho mais, para a gente ser pessoas melhores, para a gente ser pessoas boas, ser pessoas comprometidas com o bem. Não o bem que muita gente diz por aí, que não é nada de bem, né? Mas o bem é aquele, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e procura a pessoa de bem. O que que é a pessoa de bem? É aquela pessoa dedicada ao bem mesmo, aquela pessoa que ajuda as pessoas sofridas, é aquela que desenvolve no seu coração o amor, a fraternidade, a bondade para com todos. Então é isso que nós devemos cultivar todos os instantes da nossa existência, para sermos de fato um homem de bem e também uma mulher de bem. Então, vindo para já concluir a nossa conversa, em cada experiência, como diz o Emmanuel, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e de corrigenda. Então, que a gente possa aí, ir trabalhando no nosso dia a dia para vencer as dificuldades, né? A gente vê muitos casos
de pessoas até sábado passado, né, na nossa aula inaugural, nós tivemos alguns depoimentos muito emocionantes de irmãos que começaram a estudar o Espiritismo e um relato de um irmão que ele tinha diabetes e a diabetes nunca baixava e fazia muito tempo que ele vinha fazendo os tratamento. E com o passar dos dias que ele começou a estudar a doutrina espírita, começou a modificar seu pensamento, começou a reorganização magnética e celular do seu organismo, ele deu um relato que já faz bastante tempo, já tem uns 2, 3 meses, que ele não usa mais insulina, porque todos os dias que ele vai fazer a medida, não tem a glicose dele está abaixo de 100. Então ele disse que não está mais usando. E o médico falou: não, você tem que usar. E aí passou o período, ele voltou no médico, ele disse para o médico que não ia usar, e o médico ficou intrigado com aquela história, né? Outro relato de uma irmã que também estava, eh, fez o curso, iniciou o curso lá na Casa Espírita, e num determinado momento, ela teve um sonho de que as pedras, os problemas que ela tinha no rim, foram dissolvidos, fazendo a campanha de fraternidade Alto de Souza. E aí, de lá para cá, ela não toma mais medicação para o rim e não sente mais problema. Então, veja, meus amigos, como que a mudança mental e a mudança magnética que nós realizamos em nosso corpo cura-nos. Então, nós temos que sair das encrencas, das ideações de ódio, de mágoa, de ressentimento. Temos que sair dessas ideias e buscar centrar nossa vida no Evangelho do Cristo. Todos que se aproximavam de Jesus tinham as suas enfermidades curadas. Por quê? Porque o magnetismo do Cristo envolve a todos nós. Outros já poderiam estar em cadeira de roda, com dificuldades, mas por estar ali lutando, batalhando cada dia, foi modificando-se a sua conduta e está protelando essa ida para a cadeira de roda. Então veja que todos nós, meus amigos, todos nós, ao buscar Jesus de verdade, não é aquela ideia teórica de Jesus, é buscar mesmo Jesus de verdade, de mudança íntima no nosso ser. Nós vamos mudar, nós vamos modificar-nos. Então, se você deseja conhecer o Espiritismo, tem tempo, olha, ainda pode começar. Sábado que vem vai ser a primeira aula, porque sábado passado nós tivemos a aula inaugural, tá bom? Então, a primeira aula vai ser sobre Deus, é uma aula muito linda, maravilhosa de estudar. Então, venha estudar conosco. Meus amigos, nós vamos encerrando por aqui, senão a gente fala mais do que o homem da cobra, né? Então vamos fazer prece. Nós queremos, antes da prece, agradecer a todos os amigos que estão curtindo o nosso canal a cada dia que passa. Nós estamos tendo mais pessoas que estão conhecendo o nosso canal. Outras casas espíritas estão enviando mensagens também para o nosso WhatsApp, agradecendo, falando, sendo gratos a divulgação do Espiritismo que nós estamos fazendo. Não só do Espiritismo, né? Nós estamos fazendo a divulgação do Evangelho de Jesus. Então, que a cada dia possamos nos dedicar ainda mais nessa obra, nessa evangelização das nossas vidas. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante agradecer por estar conosco todos os dias. E queremos nos desculpar, pedir perdão por quantas vezes não estamos contigo. E nesse instante, Jesus, em que a chuva serena cai lá fora,
possa trazer para todos nós o equilíbrio, trazendo o magnetismo do teu amor, que está a envolver desde as plantas, os animais, os pássaros, envolvendo a todos nós. Rogamos por fim, Jesus, pela paz, que os irmãos que se encontram em guerras, as nações que estão causando massacres, que esses governantes possam refletir no seu íntimo e fazer a parada desses atos violentos que matam, que dizimam, que mutilam. Bondoso Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.